Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Uma semana que já começou e um elenco do Vasco que já treinou e neste momento embarca em direção ao Ceará. Amanhã, meu amigo vascaíno, já é dia de Vasco novamente. Vasco e Ceará se enfrentam às 9h30 da noite dentro da Arena Castelão. Uma partida muito importante para o Cruz Maltino, olhando para grandes pretensões para essa temporada de 2025. Se o Vasco quer lutar por uma Libertadores, sonhar com a possibilidade de terminar o Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela, esse jogo de amanhã é muito importante para se pontuar. Voltar do Ceará com pontos na bagagem é essencial para um time que quer lutar durante a temporada de 2025 por muito mais do que apenas não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente, é claro, vai falar sobre essa preparação, até porque tivemos treinos, a lista de relacionados foi divulgada, temos muitas ausências nessa lista, tá? Dessas últimas listas aí, é uma das que vai mais vazia, né, no caso, com relação aos jogadores considerados titulares. O Vasco vai poupar muitos atletas para amanhã. O Vasco que, só para você ter noção, né, terá menos jogadores amanhã no Ceará à disposição do técnico Fábio Carille do que o próprio Carille teve contra o Corinthians lá naquela derrota sofrida na Neoquímica Arena. Então a gente vai trazer isso aqui a vocês com detalhes, tá? Informações bem importantes. Além disso, é claro, trazer muitas outras novidades, falar sobre números, Pablo Verrete entrando para a história, Felipe Coutinho tendo uma temporada brilhante com a camisa do nosso Cruz Maltino. Temos muitas informações importantes para trazer aqui a vocês neste segundo vídeo do dia. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Rapaziada, quero de fato apenas agradecer pelo apoio, pela ajuda que todos vêm dando ao canal. Nós estamos aqui, né, até para apresentar, talvez você nem conheça o canal do Gigante Vasco que tenha caído aqui de paraquedas nesse vídeo. Eu sou o Lucas Moretti Marques, você está no canal do Gigante Vasco. Esse canal aqui é um canal exclusivo de informações do nosso Cruz Maltino. Temos pós-jogo, pré-jogo, temos lives aqui durante a semana, lives após as partidas do Vasco da Gama, temos muita informação, temos conteúdo exclusivo. Então, se você tá afim aí, né, de um canal que te informe sobre as informações do nosso Vasco da Gama, seja muito bem-vindo. Você achou o canal do Gigante Vasco. E aí, se você não quer perder nada, até porque tem muita gente reclamando que o YouTube não tá notificando os nossos vídeos, e isso tá sendo de fato um problemão, eu venho só te informar. Você tem que vir aqui embaixo e apertar nessa palavrinha inscreva-se. E além da palavrinha inscreva-se, também ative o sininho de notificação. O sininho de notificação é de fato um sino que tem do lado dessa palavrinha. Aperte nesse sininho que todos os nossos vídeos chegarão até você. E além, é claro, da sua inscrição, nos ajudar demais. Estamos aí por detalhes, chegar à marca dos 150 mil inscritos. E eu conto com você para que isso possa acontecer. Fechou? Vambora então? Falar de Vasco, trazer as informações do nosso Cruz Maltino. Conto com você, vascaíno. Larga aí também o dedo no like para divulgar este Fala Gigante. Show? Então vambora, porque hoje, pela parte da manhã, tivemos aí um treino no CT Moacir Barbosa. O Vasco ontem entrou em campo, de fato, no CT. Entretanto, hoje, que foi definitivamente o treino onde todo o grupo esteve presente. O elenco Cruz Maltino foi aos gramados do CT Moacir Barbosa, um treino de preparação, um treino muito importante, pois é o único treino que o Vasco da Gama teve à disposição antes de enfrentar a equipe do Ceará amanhã às 9h30 da noite na Arena Castelão. Muita gente achando que é fácil. Não é fácil enfrentar o Ceará, tá? Só para uso de informação. Não trate como obrigação vencer o Ceará amanhã no Castelão. Estamos falando de uma equipe que é o atual campeão cearense. O Ceará é bicampeão cearense. O Ceará venceu Fortaleza, que é uma equipe que está aí há anos disputando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Cearense. Passou pelo Fortaleza nas duas últimas finais. Isso é motivo de comparação? Talvez um pouco. É importante a gente se balizar nesses pontos. Então, assim, é claro, a gente não vai depender somente disso para
avaliar o Ceará como um clube, como um time, como um adversário, mas é um fator muito importante. Por quê? Porque mostra que o Ceará é uma equipe chata. Não é fácil enfrentar o Ceará. Não é fácil pontuar contra o Ceará em território cearense. Castelão vai estar lotado. O Ceará, depois de muitos anos, volta a disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então, amanhã, com toda certeza, vai ser muito difícil jogar na Arena Castelão por conta do apoio da torcida dos caras. Então é importante sempre trazer isso à tona, porque é normal. Vasco e Ceará. No Ceará, o vascaíno tem a mentalidade de é obrigação vencer. É o Vasco da Gama, campeão da Libertadores, tetracampeão brasileiro, tricampeão sul-americano, tem que vencer o Ceará mesmo jogando fora, mas não é assim. O futebol hoje é diferente, o futebol hoje é dinâmico, os times pequenos se reforçaram, são muito competitivos, então o Vasco tem que ir para pontuar, mas infelizmente não é uma obrigação conquistar a vitória. Então o Vasco treinou hoje pela manhã, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, o único treino de preparação para esta partida. Além disso, após o treino, Fábio Carille ali pontuou com o elenco quais atletas iriam viajar e a viagem já aconteceu, tá? O elenco Cruz Maltino embarcou em direção ao Ceará. Aliás, no momento que você está vendo esse vídeo, com certeza embarcou. O embarque aconteceu ali por volta das 4 horas da tarde, tá, meu amigo vascaíno? Dependendo da hora que você assistiu, o elenco ainda está aqui no Rio, dependendo da hora, já embarcou e até mesmo, já chegou em território cearense. O elenco descansa e amanhã não tem treino, somente às 9h30 da noite o Vasco enfrentará o Ceará na Arena Castelão. Após o jogo, o elenco volta ao Rio de Janeiro. Quinta-feira tem treino normal no CT Moacir Barbosa. Sexta também, porque sábado já tem mais um confronto importante contra o Flamengo às 6h30 da tarde no Maraca. Todos os caminhos te levam ao Maracanã no sábado, tá, vascaíno? Vambora, que sábado é dia de Vasco e Flamengo. E com relação à lista de relacionados, Fábio Carille, é claro, definiu os atletas que estarão presentes nessa partida contra o Ceará amanhã na Arena Castelão. Temos algumas ausências e com as ausências algumas novidades. Dentre as novidades, por exemplo, o volante Souza, tá aparecendo aí a lista de relacionados a vocês. Lá embaixo, o Souza volta a participar de uma lista de relacionados após muito tempo longe, tá? O Souza vinha sendo desfalque, era um atleta que a comissão técnica não estava levando para as partidas. Entretanto, com algumas ausências dessa lista, o Souza volta. Além do Souza, o lateral direito Paulinho. O Paulo Ricardo, como está aparecendo aí na lista, ele estará presente nessa lista de relacionados para amanhã. Quem sabe, amanhã, o Paulinho, esse craque, Paulinho é craque, é joia da base Cruz Maltino, não possa estar amanhã, treinando aí, jogando contra o Ceará lá na Arena Castelão. Um baita jogador, atleta que foi campeão aí do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira no início desse ano, lá do Ryan e do Leandrinho, também jogadores do Vasco da Gama. E eu tô muito empolgado com a possibilidade de ver o Paulinho amanhã vestindo essa camisa do Vasco da Gama contra o Ceará. Espero que o Fábio Carille dê minutagem para esse atleta. E além dele também, o Jean Davi. Jean Davi volta à lista de relacionados. Jean Davi, que também vinha sendo uma ausência nos últimos jogos, retorna para a lista de relacionados nessa partida de amanhã, contra a equipe do Ceará. E aí a gente vai para a parte das ausências. Temos muitas ausências para esse jogo. Ausências, como por exemplo, do zagueiro Maurício Lemos. O jogador segue fora, o atleta foi diagnosticado com uma fratura na 12ª costela direita, após um trauma direto no jogo contra o Puerto Cabello. Ele faz tratamento intensivo no DESP, ainda não está pronto, não é algo muito preocupante, não vai demorar muito tempo para ele retornar, mas é um desfalque aí para o nosso Cruz Maltino. Além de Maurício Lemos, Lucas Oliveira. Informações do próprio Vasco, que o atleta apresentou dores musculares na coxa esquerda. Ele já realiza trabalho no campo, mas mesmo diante disso vai ser preservado. Então com isso, amanhã contra o Ceará veremos uma zaga com Lucas Freitas e com João Vitor novamente. Além desses dois zagueiros, também temos mais desfalques, tá? Puma Rodrigues. Puma Rodrigues é desfalque também para essa partida de amanhã. O jogador terá mais um filho, o seu segundo filho irá nascer durante essas próximas horas, e o Vasco liberou o lateral para acompanhar o nascimento desse segundo filho aqui no Rio de Janeiro. Então ele fica na cidade carioca, não viaja com o grupo para ter essa oportunidade, de ver o nascimento do seu filhinho ali, da sua criança. Além disso também Tietê. Tietê não é relacionado para a partida
contra o Ceará por um problema familiar. Ele não foi poupado, não é problema por conta de lesão, é algo relacionado à família dele. Pelo menos foi essa a informação do nosso grande amigo, colega e jornalista Matheus Gilbert. Titi teve um probleminha e ele fica aqui no Rio de Janeiro para resolver esse problema. Por fim, Felipe Coutinho. Esse sim foi poupado, tá? O Vasco da Gama poupou o Felipe Coutinho. Jogador que vem atuando, uma carga muito intensa, tá jogando muita bola, né? A gente olha para a temporada passada, vê o Felipe Coutinho completamente fora de rotação após retornar ao futebol brasileiro, diferente do que está acontecendo já nessa temporada de 2025. Felipe Coutinho muito melhor, ajudando muito mais intenso, muito mais dentro do jogo, e é claro, muito disso por conta da preparação que foi feita. Então o Vasco, com medo, né, para não quebrar essa boa fase do Coutinho, opta por poupá-lo para que amanhã ele não esteja presente em campo e chegue no sábado voando contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Fechado? Então o Vasco aí com 5 jogadores fora da lista, né? Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Tietê, Puma Rodrigues e Felipe Coutinho. Essa é a lista de relacionados do Vasco contra o Ceará amanhã na Arena Castelão. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então como vocês viram aí, né? Essas foram as informações sobre esse Vasco da Gama e Ceará. Elenco pronto, a caminho do Nordeste para buscar essa vitória em território cearense. E é claro, se não temos Coutinho, como trouxemos a vocês no finalzinho desse último bloco, Coutinho que vem tendo uma temporada surreal, né? Estamos falando de um atleta que nos últimos 5 jogos simplesmente tem 3 gols marcados e 2 assistências. São 16 finalizações e 10 passes decisivos. Coutinho tá jogando muita bola, é importante lembrar o golaço dele contra a equipe do Melgar no Peru. É importante lembrar, né, só para corrigir, a assistência que foi dada por ele mesmo nesse jogo agora do último sábado contra a equipe do Sport dentro do nosso Caldeirão de São Januário, a assistência que foi dada de trivela por Felipe Coutinho também nessa partida contra a equipe do Melgar lá no Peru. Um Coutinho que está completamente diferente, um Coutinho que está jogando futebol, um Coutinho que está ajudando o Vasco, um Coutinho que talvez esteja até surpreendendo, né, a todos torcedores vascaínos. E é esse Coutinho que a gente quer ver. Além disso, também tem os 2 golzinhos que ele marcou contra a equipe do Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Então, Coutinho tá jogando bola, é claro, vai fazer muita falta. Só para você ter noção, o Coutinho estabeleceu o recorde de passes para a finalização do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Sport. Foram 5 passes para a finalização. Mas é bom o torcedor vascaíno levantar as mãos para o céu e agradecer por ter o Coutinho, mas por enquanto, até porque a gente não sabe o que será do futuro, agradecer por ter Payet. Porque ao mesmo tempo que a gente tem o Coutinho, a gente tem um substituto do Coutinho que joga muita bola. O Payet é de fato diferente, gente. E eu não consigo, me desculpe, cara, eu não consigo nem trocar uma conversa, nem iniciar uma conversa quando alguém vira pra mim e fala que o Payet não é diferente, que o Payet não é craque, que o Payet não ajuda o Vasco, que o Payet não é fundamental. Porque a cada partida em que dá minutagem ao Payet, é nítido como é um jogador importante. Talvez se o Payet não fosse o jogador do Vasco nesse último sábado, a vitória contra o Sport não aconteceria. Sabe por quê? Porque o Vasco, quando estava vencendo por 2-1, estava tomando pressão do Sport. O Sport foi para cima para conquistar o empate e deu o espaço para o Vasco jogar. E o Vasco, a partir desse espaço, buscou o contra-ataque. E um desses contra-ataques, num passe magistral do Payet, ele acha o Ryan. Payet de costas, ele dá uma bola para o Ryan, que assim, eu não sei qual atleta, além do Payet e do Coutinho dentro do elenco do Vasco, teriam capacidade para achar aquele passe. E não apenas do Vasco, como do futebol brasileiro. Pouquíssimos atletas achariam aquele passe para o Ryan de costas, gente. Quebrando linhas de costas. Então o Payet é um cracaço. O Payet é um jogador diferente. É importante ter um Coutinho e um Payet sim dentro do Vasco. Por quê? Porque o Coutinho não é um atleta que vai aguentar jogar todos os jogos. Isso é nítido. A gente está vendo isso. Coutinho não tem intensidade para isso. Coutinho não tem físico para isso. Então vai ser necessário ter um jogador dentro do elenco para sempre repor essa saída do Coutinho e manter o Vasco no alto nível. E o Payet é sim esse nome. É claro,
Poxa, você pagar 1,5 milhão por um atleta para atuar só às vezes é difícil. Então chega um denominador comum ali com o Payet. Pô, Payet, você tá recebendo 1,5 milhão hoje? Vamos diminuir seu salário para 1 milhão, 1,1 milhão, e você fica com a gente até o final do ano. Eu acho muito válido conversar sobre isso com o Dimitri Payet, que é um jogador muito diferente, muitíssimo diferente. E meu amigo vascaíno, mesmo diante de toda essa situação que está acontecendo aí fora das quatro linhas, né, com o Dimitri Payet, nesse último sábado, a esposa do Payet esteve presente aqui com os seus filhos, tá? A mulher de Dimitri Payet, que vive em Paris, visitou o Rio de Janeiro aqui com os seus 4 filhos, que tem com o jogador, ao lado também de uma amiga dela. Ela saiu até do estádio de São Januário nesse último sábado, acompanhada da amiga Thuy Pen, que postou nas redes sociais registros durante a partida. O Payet vive sozinho aqui no Rio há 18 anos, teve esse caso com a advogada Larissa, né? Eu não quero nem falar sobre isso, sinceramente não tenho nada a ver sobre a vida pessoal do Payet, aqui não é programa de fofoca, tem muita coisa acontecendo nessa novela, Polícia Civil. Olha, meu amigo, mas eu sinceramente sei de tudo, mas não quero nem comentar sobre isso. Minha parada aqui é Vasco, não quero falar sobre vida pessoal de Dimitri Payet. O que eu quero falar é sobre o futuro do homem. O que vai acontecer? O que será que vai ser de Dimitri Payet? E ele, ao sair de São Januário nesse último sábado, foi perguntado em francês por um jornalista que estava presente se ele iria renovar ou não. Ele dá esse risinho que a gente traz na imagem a vocês. Se liga só. Restez ou pas? J'ai l'obligation de vous demander de mim. Meu amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, o Payet foi questionado e teve uma atitude meio enigmática. Deu um risinho ali, né, um risinho que a gente pode entender que ele não confirma nem nega, ele apenas sorri. E o que será que o Payet tá querendo dizer sobre isso? Lembrando, até 5 de maio vai o contrato dele, ou seja, falta um pouco mais de 20 dias para o Payet ter o seu vínculo contratual encerrado e o Vasco não ter mais Dimitri Payet aqui no Rio de Janeiro. É duro, é duro. Eu acho que é um jogador muito importante pra gente deixar sair assim. É um jogador que, pra você ter noção, é o líder em passes para gol do Vasco em 2025. É o grande nome que dá assistências para o elenco em 2025. São 4 assistências na temporada. Até, para uso de comparação, né, estávamos falando sobre o Felipe Coutinho agora, há poucos minutos atrás. O Coutinho é um atleta que, na temporada de 2025, tem 5 gols marcados e 2 assistências, números sem dúvida nenhuma também muito interessantes, muito bons. E o Dimitri Payet, na mesma temporada de 2025, tem aí 4 assistências dadas, né, perdão. Então, é um jogador diferente, importante, que vem ajudando muito o nosso Cruz Maltino. E o próprio Fábio Carille também, nesse último sábado, na entrevista coletiva, foi perguntado sobre Dimitri Payet, e a gente traz as respostas de Carille aqui a vocês, nesse momento. Jogador com muita qualidade, um jogador que sabe esconder a bola, sabe prender a bola. Pela situação do jogo ali, o Coutinho também pede para ser substituído ali. Pela situação do jogo foi muito importante, ele entrou muito bem, né, prendendo, fazendo o time jogar. É um jogador de muita qualidade, a história dele mostra isso. E vai ser muito importante para nós toda vez que a gente precisar, porque é um cara que é muito de grupo, está nos ajudando bastante no dia a dia, está treinando muito, né? E isso coloca pressão nos titulares também para que vá bem. E isso quem ganha é o Vasco aí, estando todos bem aí e prontos para jogar. E aí, meu amigo vascaíno, e agora eu quero saber de você para fechar aqui este Fala Gigante. Dimitri Payet, você é a favor da renovação dele ou não? Coloque aí nos comentários que eu faço questão de ouvir a sua opinião. Quero debater com você. Vamos trocar essa ideia aqui no chat? Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários? Coloque aí, sou a favor, não sou a favor, por que você é a favor, por que você não é a favor? Eu quero saber aí de você. Eu sou muito a favor da chegada de Dimitri Payet, mas muito mesmo. Show? Vamos que vamos, vascaíno. Esse foi o nosso Fala Gigante. O segundo vídeo apenas dessa segunda-feira. Já já eu tô de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações. Vai!